Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Turma de Geração Concursos, o meu canal Júnior Andrade, Discursivas, e eu vou falar sobre as diretrizes da discursiva do TJGO de 2024, exatamente para o cargo de oficial de justiça, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Instituto Verbena, não é, que pertence à UFG, que é a organizadora e banca do concurso público. Gente, quando a gente faz concurso público e tem discursiva, o nosso foco é o quê, em primeiro lugar? É sobre os critérios avaliativos. Senão a gente não consegue desenvolver uma boa discursiva. Mas antes disso, eu quero falar do concurso anterior que houve em 2021, né? Teve aí vagas para analista judiciário administrativo e o analista judiciário de apoio judiciário. Né? Como é que foi aquele concurso em 2021? Bom, o assunto transparência apareceu exatamente na prova do analista judiciário administrativo. Tá? A banca pediu para que os alunos elaborassem uma redação, conforme vocês estão vendo aqui, em gênero dissertativo argumentativo, sobre a relação entre transparência e acompanhamento da aplicação de recursos públicos por parte da sociedade, citando pelo menos um dos dispositivos legais, né, mencionados no texto. Bom, esse tema aqui a gente acertou, tá? Foi exatamente o tema que a gente acertou para o pessoal da área administrativa. A gente não tinha acertado o tema do pessoal da área judiciária. De fato, a gente não acertou. Até porque o tema que caiu, né, caiu para o candidato desenvolver uma peça, ou seja, um ato de ofício, basicamente, né, para que o aluno produzisse um parecer, tá certo? Sobre o caso. Então, a banca traz a ideia de discursivas, né, ela traz a ideia de redação, ela comenta sobre isso, mas acabou pedindo parecer. E aí ela já acena pra gente o que pode acontecer com o oficial de justiça também, tá? Eu vou comentar sobre essas duas questões aqui. Bom, antes, para quem não conhece, né, tá chegando aqui no Turma de Geração Concursos, de primeira vai estudar conosco. Meu nome é Júnior Andrade, sou professor de discursivas há mais de 20 anos, né, trabalho com discursivas para concurso público, acompanho todas as mudanças que acontecem nas discursivas e assim, neste curso, né, do Oficial de Justiça, a gente já vai empreender as mudanças que a gente foi verificando, que aconteceram lá no TJGO para um dos cargos e a gente já vai trazer aqui para o nosso curso também, tá bom? Bom, vamos lá. O que a banca... Vou falar dos critérios e vou falar das questões que caíram e vou falar das possibilidades temáticas para o oficial de justiça também, para a gente, né, já começar de forma bastante objetiva para acertar a questão, né? Vamos dizer assim, ou para acertar a questão, para acertar a estrutura da questão da melhor forma possível. Pessoal, a nossa discursiva vai valer 100 pontos. E quais são os critérios envolvidos? Eu vou falar o que o pessoal errou mais na época, tá? Que aí vocês já vão ter um bom parâmetro, né, do ponto que precisam, né, dar uma determinada atenção para que vocês não errem, tá bom? Então, primeiro, conhecimento teórico. Houve bastantes erros nessa parte aqui, na parte de conhecimento teórico, muito por desatenção, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês exatamente os pontos que as pessoas erraram e que vocês não vão errar, tá certo, neste concurso. Argumentação. As pessoas foram relativamente bem, argumentaram bem. Análise crítica também erraram bastante. Clareza na exposição, coerência e coesão textuais, até que isso eu tô falando do pessoal que errou, porque eu tô falando da fase de recursos, tá? Fase recursal. Aí chega não só aluno aqui do turma de redação, mas chega aluno de vários outros preparatórios também. É a razão do sucesso que a gente tem, muitas vezes, com recursos. Então vamos lá. Clareza na exposição, coerência e coesão textuais. Aqui até que razoavelmente as pessoas foram bem. Uso adequado de língua portuguesa é o que a banca menos marcou erro. Mesmo havendo, eu pude ver várias discursivas com muitos erros gramaticais e a banca não foi tão exigente assim, ela praticamente quase não marcou para muita gente, tá bom? Os itens que mais pegaram, o item 1 e item 3. Então vamos entender por quê, né, a partir das provas que aconteceram. Eu sei que essas provas não vão cair para o oficial de justiça, mas dá a vocês uma boa base de entendimento estratégico para que vocês possam construir a discursiva de vocês. Gente, no primeiro caso, analista administrativo, como eu disse para vocês, nós acertamos essa questão. Por quê? É uma questão que está em voga mesmo, tá? Até hoje, olha, eu estou falando da prova de 2021, mas até hoje está em voga. Aqui vem dizendo, né, que o Brasil vem fazendo bastantes esforços para introduzir uma efetiva transparência nos atos da administração pública.
E o texto vai falar sobre transparência de modo geral, tá bom? E aí a banca pede aqui no comando da questão para que o candidato desenvolva uma redação de gênero dissertativo argumentativo. Júnior, o que que é isso? Gente, dissertar é explicar. A gente não disserta só sobre atualidades, a gente disserta também sobre conhecimento técnico, conhecimento jurídico da nossa área, tá bom? Dissertar é explicar. A argumentação é a capacidade de comprovação, certo? Você comprovar aquilo que você está explicando. Então, eu vou explicar exatamente o ponto que as pessoas perderam. E aqui falando, ó, para as pessoas dissertarem sobre a relação entre transparência e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos por parte da sociedade, citando pelo menos um dos dispositivos legais mencionados no texto. O texto vai fazer uma série de dispositivos, o texto lá em cima, não é? E a pessoa poderia citar alguns desses textos que mexem com transparência. E aí, eis que houve o seguinte, pessoal. Primeiro, quando a gente vai começar uma redação assim, tá, em aberto, o que que a gente faz primeiro? A gente se preocupa em trazer o conceito. Antes de você estabelecer a relação, é importante que você traga o conceito do elemento central, que é o assunto transparência. E conceituar é trabalhar com o verbo ser, tá, pessoal? Principalmente. Muita gente começa o conceito com tratar-se, não dá certo, porque esse verbo não aceita sujeito nem é próprio para isso, não é? A gente começa com o que é, transparência é, não é? E geralmente os conceitos têm aspecto principiológico, eles têm aspectos de princípio. E a transparência é um princípio típico da administração pública, não é? Então, trouxe o conceito, você pode, no outro parágrafo, avançar um pouquinho, falando sobre essa relação, tá certo? Ou seja, da transparência, com a possibilidade de a sociedade acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Então, você pode trazer o que é transparência, você pode falar sobre o quanto a transparência é importante para a democracia, o quanto ela é importante para a própria administração pública, ou seja, pode trazer o caráter de importância. E depois você pode falar sobre a relação de transparência e controle social, que era isso que a banca queria. E aí você vai estabelecer essa relação de transparência e controle social. E o quanto isso é estendido, não é, na administração. Quer dizer, você tem a administração pública nacional e tem a subnacional, que são dos entes federativos. Quer dizer, o quanto isso é desenvolvido, tá? O que aconteceu na discursiva e por que algumas pessoas na fase recursal precisaram de apoio? Primeiro, as pessoas falaram de transparência, mas muitas delas esqueceram do controle social, não associaram. Falaram de transparência, falaram de accountability, que é responsabilização, mas não falaram do controle social, controle por parte da sociedade. Então, isso foi já foi um primeiro problema identificado, tá? O problema identificado não um primeiro, perdão, não um pequeno problema, acho que eu disse isso, mas é um problema mais grave identificado. Outra, citar pelo menos um dos dispositivos legais mencionados no texto. Gente, há uma série de dispositivos, né? Aqui a banca chamou de dispositivo, mas na verdade são normas, porque dispositivos são partes de norma, tá? Os artigos, incisos, parágrafos, né? Ela quer saber de alguma norma legal. Então você tem a própria Constituição Federal vai tratar no seu artigo 37 sobre aspecto relacionado à transparência. A lei de acesso à informação vai tratar desse assunto, né? Aí a 12.527 vai tratar desse assunto. Você tem a própria LRF, que vai falar da questão da transparência na gestão fiscal, né? A gente tem a lei da transparência, que é a LC 131, que vai falar sobre a disponibilização em tempo real de informação detalhada sobre a execução do orçamento, né? Então, quer dizer, hoje existem muitas fontes de transparência que são empregadas. A gente tem a própria lei de licitações, principalmente a lei atual, né, a nova lei 14.133, tratando desse assunto. Então, o ideal seria um parágrafo para trazer o conceito, outro parágrafo para expandir esse conceito, trazendo os efeitos desse conceito, a própria ampliação, né, de aplicação da transparência do ente nacional para os entes subnacionais, né, a consequência para o controle social, que é esta parte relacional que a banca queria, e por último, citar e explicar algum tipo de norma
que venha a fundamentar a transparência. É nisso que reside a argumentação, entendeu, gente? É o caráter de comprovação, bom? Já na prova do AJ, e aí vai se assemelhar bastante, né, à prova do oficial de justiça, aqui trouxe um caso hipotético contando a história de um menor, não é, que vai mover uma ação, tá certo? Aí de alimentos, em face de quê? Do seu pai, do seu progenitor. O pai, não é, vai dizer o quê? Vai dizer que não tem condições, etc. E esse menor ele é representado pelo Ministério Público. E aí eu vou falar para vocês tudo que o pessoal errou. Antes de começar, aqui, tá vendo que aqui diz, ó, a partir da análise do caso relatado, elabore peça solicitada. Então tem que ver que peça é essa. Concluso para a sentença, o juiz da vara de família solicitou ao analista judiciário parecer sobre o caso. Aqui tá junto aqui, gente, mas é parecer sobre o caso, tá? Só o juntinho aqui na digitação. Analisando a legitimidade para a propositura da ação, os fundamentos jurídicos e argumentos expostos pelas partes, bem como a pertinência desde na base da legislação de incidência, jurisprudência de tribunais superiores. Ou seja, para servir de amparo à elaboração de sentença. Pessoal, o que as pessoas, como as pessoas deveriam proceder, o que elas fizeram, né, que não ficou tão legal assim. Primeiro, se a banca quer uma peça técnica, então ela quer um ato de ofício. Né? Existe um modelo de parecer, Júnior, uma regra para eu fazer? Não, não existe uma regra. Você poderia ter feito em texto contínuo, ou poderia ter feito em texto, né, com secções, ou seja, partes sequenciais. Então, por exemplo, eu poderia ter a introdução desse parecer. Né? A introdução o quê? Apresentando que o parecer foi solicitado pelo juiz da vara de família tal, né? Para analisar a legitimidade, bem como, né, os argumentos expostos pelas partes em ação de alimentos, né? Ou seja, e para que serviria esse parecer? E aí você traria a finalidade dele. Isso seria a introdução, tá? Tudo bem? Perfeito. Depois que você fez a introdução, e mesmo se você não tivesse feito a introdução, você poderia analisar. O que a banca pediu para analisar? Primeiro, analisar a legitimidade da propositura da ação. Muita gente não analisou. Quem está propondo a ação? O Ministério Público. Então eu teria que ver se o Ministério Público, né, ele tem competência para poder protocolar esta ação, em que situação, né? Então se trata de quê, gente? Se trata de direitos do nascituro, de direito do menor. Então você tem o quê? Você tem tanto o Código Civil quanto o ECA amparando. E aí muita gente fez redação, mas não colocou nenhum amparo de norma. Mesmo que você não conhecesse os artigos, ou seja, dispositivos internos, tem que falar de um modo geral, pelo menos de um modo geral, né, sobre o nome da norma que ampara. Muita gente não fez isso, não entendi. Né? O próprio ECA já tem coisa pra caramba aqui. Tá bom? Depois a banca pede para analisar os fundamentos jurídicos e argumentos expostos pelas partes. Vai pela ordem. Quem expõe primeiro? O Ministério Público sobre o menor. Né, de que a mãe do menor está internada, tá certo? Nem precisa de eu fazer relatório, tá? Na hora que eu vou analisando cada uma das partes, eu posso usar os argumentos. Os argumentos podem... o próprio relatório vai se confundir com o argumento aqui nesse sentido, no sentido de trazer à baila as partes do caso. Então, eu vou analisar a parte concernente a esse menor que está pleiteando, né, exatamente essa verba por alimentos. E aí, o que acontece? A gente analisa o que esse menor trouxe e os fundamentos jurídicos que o amparam. Depois nós vamos analisar a parte do genitor dele, certo? Qual é o argumento do pai? O pai diz que não tem condições de arcar com a pensão, periquito papagaio, não é? E aí vamos analisar os argumentos pertinentes. Terminamos de fazer isso, ó, tá vendo? Fazer a pertinência da incidência, né? Tanto na norma quanto em jurisprudência de tribunal. O que a gente vai fazer? Vai concluir, porque o parecer é exatamente a parte da conclusão, né? Parecer assim, natura mesmo, a parte da conclusão, que vai concluir pelo quê? Pelas duas questões que você analisou, né? A questão da legitimidade do Ministério Público para a proposição da ação e a questão, não é, das partes. Quem é? Será que a que parte merece razão na proposição dessa ação de alimentos? Tá bom? E a recomendação, o parecer costuma ter recomendação ou sugestão, não é? Então a recomendação que vem ali abaixo. Isso tudo pode ser feito num texto corrido, tá, gente? Ou seccionado entre partes.
que a gente chama de seccionado entre partes, Júnior? Por exemplo, ó, item 1, legitimidade, aqui só tudo em caixa alta, né? Para a propositura da ação. Depois, análise dos argumentos, né? Do menor, certo? E os fundamentos que o legitimam. Terceiro, análise dos argumentos dos genitores, os fundamentos que o legitimam. Parte final, conclusão. E aí, na conclusão, você reafirma a legitimidade que você analisou, certo? Dá razão a uma das partes, porque você é o analista que está fazendo o serviço para o juiz, né? Para que ele possa amparar aí a sua decisão. E a recomendação, tá bom? Então, era isso, basicamente isso. Júlia, o que você acha que vai acontecer na prova do oficial? Pessoal, ou a gente vai ter uma questão, né, similar a essa, que é a questão de itens mesmo, que pode ser que a banca peça tudo de uma forma como ela pediu aqui no primeiro, né, que ela quer transparência, acompanhamento, né, social dela. Então pode ser como esse nosso tema 2, que vai contar exatamente uma história de mandado de prisão, né, aí prisão civil, a um devedor de alimentos, então as situações aqui, o papel do oficial de justiça nessa situação e tal. Então pode ser que a banca faça isso, mas pode ser também que ela nos dê um exercício de elaboração de um ato de ofício, gente, que pode ser o desenvolvimento aí de uma certidão, uma certidão de uma citação por hora certa, né? Um auto de avaliação, um auto de penhora, um auto de arresto, certo? Certidão de diligência, um relatório de pesquisa patrimonial, ou seja, qualquer tipo de ato de ofício que seja desenvolvido por um oficial de justiça, tá? Foi o que a gente aqui trouxe, uma história fictícia também, né? Coloquei aqui o nome dos meus sobrinhos que estão fazendo direito. E aqui deixar de posse desse relato, produz uma certidão por hora certa, com base nesse relato. Então você tem que pegar todo o teu conhecimento sobre certidão por hora certa para você poder organizar essa certidão obedecendo as partes, né, que estão previstas para a confecção dessa certidão. Entendeu? Então esse vai ser o trabalho desenvolvido. Num primeiro momento no curso, nós vamos aprender a construção do texto comum, como se a gente estivesse resolvendo uma questão específica do direito, porque pode ser que a banca parta para isso. E num segundo momento, nós vamos entender a confecção de determinados atos de ofício que são típicos do oficial de justiça, porque a gente aí acaba se preparando para as duas possibilidades, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Quem quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem toda a descrição. Então, os demais, já no turma de geração, sigam conosco estudando para a gente fazer a nossa melhor preparação.